paz do Senhor Jesus, bom dia! Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Gênesis. E hoje nós vamos meditar em Gênesis capítulo 19, nos versículos 4 e 5, que diz: E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram a Ló e disseram: Onde estão os varões que a ti vieram esta noite? Trazei-os fora a nós, para que os conheçamos. Ora, quando a gente olha para Gênesis, a partir do capítulo 18, do versículo 17, a gente vai ver que a mensagem bíblica vai girar em torno de fatos que irão acontecer nesta cidade de Sodoma e Gomorra. E o interessante é que a Bíblia, conforme nós dissemos na última reflexão bíblica, vai mostrar que o pecado daquela cidade, havia subido até o Senhor, e ele então viria para verificar se de fato era como ele tinha sentido o clamor daquela cidade. Ora, a gente vai perceber, voltando um pouco no contexto bíblico, para a gente entender a nossa reflexão de hoje, que o Senhor começa a falar que já tinha a intenção de descer ali para conhecer a situação daquela cidade, conforme nós lemos no texto da última reflexão. E a partir do versículo 23, nós vamos perceber Abraão fazendo uma intercessão por aquela cidade, questionando se houvesse naquela cidade uma quantidade de pessoas que não eram pecadores como a maioria, se Deus iria destruí-la, mesmo tendo aquelas pessoas que não eram pecadoras, ou seja, Deus iria destruir o ímpio juntamente com o justo, ou o justo juntamente com o ímpio. E aí o Senhor vai revelar para Abraão que se houvesse aquela quantidade por ele intercedida, o Senhor não iria destruir aquela cidade. E a gente percebe que a Bíblia não revela o número de pessoas que haviam naquela cidade, mas ela faz questão de nos informar que Abraão intercede ao Senhor perguntando se há 50 justos, conforme está registrado no versículo 24 do capítulo 18, e então ele percebe, não fica convencido de que há essa quantidade. Então ele vai baixando esse número para 40, para 30, e por fim ele chega à conclusão que talvez houvesse dificuldade de encontrar 10 justos em uma cidade, ou seja, uma cidade inteira estava inclinada para viver fora da vontade de Deus. Mas, como disse o Senhor, ele iria verificar de perto se de fato aquilo era como havia chegado o clamor diante dele. Eu fico olhando para Deus nessa situação e eu imagino como é que Deus se coloca, pois é como se fosse alguém que ouve um boato de que está acontecendo alguma coisa em um determinado lugar, e então ele vai pessoalmente para tomar conhecimento daquela situação e então não agir de forma indevida, sem ter uma real certeza dos fatos que estão ocorrendo. Obviamente que esta é uma figura de linguagem para Deus demonstrar a sua justiça, porque Deus sabia tudo o que estava acontecendo ali, independente deste clamor que estava chegando a ele. Mas o que me chama a atenção é que Deus diz então que ele iria até ali para verificar o que de fato ali estaria acontecendo. E então, após a intercessão de Abraão, a Bíblia diz que aqueles mesmos anjos que estavam com Abraão, aqueles anjos
que estavam na figura de dois homens. Agora eles saem da presença de Abraão e vão até a cidade de Sodoma e Gomorra. Logo, eles encontram Ló, que era o sobrinho de Abraão, que vivia naquela cidade. E a Bíblia diz que logo de bom grado ele se propôs a recepcioná-los, como era o costume daquela época. E a Bíblia diz que quando eles entram na casa de Ló, os homens daquela cidade, conforme nós lemos, de jovens a adultos, ou seja, de vários bairros daquela cidade, eles se juntam contra a casa de Ló com a intenção de fazer o mal àqueles homens. E o interessante é que o mal que eles pretendiam fazer àquele homem revelava a situação e o tipo de pecado que estava ali, alastrado naquela cidade e que havia despertado o juízo de Deus. Hoje nós não temos tempo, por exceder já o tempo da nossa reflexão de hoje. Nós fizemos uma contextualização e na próxima reflexão eu lhe convido a estar comigo para nós podermos meditar a respeito desse tipo de pecado que estava ali naquela cidade e nós vamos perceber que é algo presente nos nossos dias atuais. Eu aguardo você. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida e até a nossa próxima reflexão bíblica. Para hoje, guarde na sua mente: Deus não age com injustiça. Deus procura conhecer os fatos para agir de forma justa, certa e piedosa. Deus abençoe a sua vida em o nome de Jesus.